Pai de infinita bondade, nos encontramos aqui reunidos, mais um início de semana, em torno do Evangelho de Jesus. Você determinou que Ele viesse até nós para nos mostrar o que deveríamos fazer. Neste livro temos as suas palavras, os seus atos, as suas escolhas. Ou seja, um conteúdo totalmente importante, extremamente importante para todos nós, já que nosso objetivo é seguir os passos de Jesus. Que nós consigamos entender melhor o trecho de hoje, consigamos trocar ideias entre nós para que essas reflexões auxiliem a todos nós a buscarmos dentro de nós, a buscarmos na nossa existência aquelas características que têm a ver, que batem com alguma reflexão que façamos com esse estímulo desse trecho. Que nós saiamos daqui com novas ideias e com novos estímulos para olhar para nós e fazermos nossas modificações. Muito obrigado, Pai, por todas essas oportunidades que você deixa para nós, que nós saibamos aproveitá-las. Que assim seja. Capítulo 12. Amai vossos inimigos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se desvia um só instante do caminho reto. O olhar sempre dirigido ao termo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhe arranhaduras, roçariam nele sem atingi-lo, e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Sempre será crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiverdes perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá em vossa língua, senão como uma distante e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão entre si outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Adolphe, bispo de Argel, Marmande, 1861. Adentrando nesse trecho do Evangelho, que muitas vezes a gente acha que está no passado. É sempre bom recordar que o duelo, como existia no formato antigamente, né, onde as pessoas duelavam de uma forma mais sanguinária, mais desequilibrada, ele com o tempo foi se aprimorando no sentido de afastar da parte material e aprimorando no sentido de leis humanas reconhecerem que é um equívoco. Mas, infelizmente, a gente ainda usa esse recurso em outras situações, né? Quando a gente
às vezes ignora, que a gente leva, às vezes, debates, às vezes aquilo que a gente entende como sendo justo, como sendo correto, ao extremo, e muitas vezes sequer considera, aquilo que o outro esteja pensando, o outro tenha vivenciado, ou o outro traga como um exemplo de vida. E é interessante porque muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, e esse recurso do duelo era uma das suas justificativas, que se necessitava fazer justiça. E é interessante quando a gente para observar que a gente muitas vezes não está, em hipótese alguma, fazendo justiça, mas sim semeando, às vezes, o ódio, a possibilidade de vingança. Quantas ações que nós realizamos que acabam nos transportando para sombras, para vivenciar situações que são muito difíceis, situações que às vezes vão perdurar por milênios, por cometer esse equívoco, E ele deixa aqui para gente uma reflexão, muito boa, no sentido de que essa movimentação de vingança, essa movimentação que nós às vezes realizamos, elas são contrárias à lei de Deus, porque ele termina falando sobre a rivalidade, mas a rivalidade no bem, onde a gente busca realizar atos constantes no bem. E quando a gente estuda o homem de bem, e a gente ainda não, esse ano a gente ainda não passou por ele, nessa etapa que a gente está, a gente vê lá as características do homem de bem, e é interessante porque tudo aquilo que ele traz ali nós vivenciamos o tempo inteiro, mas infelizmente a gente não consegue ainda vivenciar aquilo que ele traz de uma forma tão clara, da forma correta. Pegando um exemplo simples, a questão de ser subordinado ou de ser aquele a quem o poder está concedido para ter seus subordinados, a gente vê que às vezes a gente está numa posição de subordinado a alguém ou a uma situação, mas mais a uma criatura, uma outra criatura, e a gente vê a rebeldia, a gente vê às vezes o desejo de se insurgir aonde a gente não compreende que no homem de bem ele traz claramente o aprendizado sobre o papel que a gente está ocupando naquele momento, que foi designado por Deus, para que a gente possa realizar essa tarefa de modificação e de transformação. Então, o tempo inteiro a gente é submetido a situações que são situações educativas para nós, mas que às vezes a gente não consegue enxergar dessa forma, E quando a gente vai para um extremo, como o que a gente está falando aqui do duelo, quando a gente vai para o extremo onde a gente se julga no direito de atentar a vida carnal de uma outra criatura para que a gente possa ter a nossa honra restaurada, a gente volta aos primórdios, onde muitas vezes a gente optava, por quando alguém fazia algo para nós, a gente praticamente destruía o outro.
E assim a gente ainda fez por muito tempo. Agora a gente já não faz tão abertamente, materialmente falando, mas muitas vezes mentalmente a gente continua realizando esses movimentos e muitas vezes tendo esse desejo, no caso do desencarne, desejando esse mal para o outro. Então, nós como cristãos temos que nos debruçar mais ainda sobre o homem de bem para compreender essas situações que a gente vivencia. A doutrina espírita, ela veio para facilitar isso para todos nós. Ela veio para mostrar para nós que muitas vezes quando a gente opta por duelo, opta por tirar essa satisfação uns com os outros, para lavar a nossa honra, aqui mais especificamente falando, lavar a honra com sangue, mas às vezes a gente quer lavar a honra sendo mais forte que o outro, às vezes sendo mais intelectual que o outro, e a gente ainda realiza isso em tantas situações, quando a gente muitas vezes quer oprimir uns aos outros por aquilo que Deus concedeu para nós como um empréstimo para que a gente pudesse avançar e progredir. Então, às vezes a gente tem habilidades, quaisquer que sejam elas, e quando a gente se encontra numa situação de duelo, a gente usa essas habilidades não para auxiliar, mas sim para poder prejudicar o outro, para trazer ao outro danos, malefícios. Então a gente vê que aqui no duelo a gente tem uma coletânea de várias reflexões de vários espíritos para fazer que a gente reflita, e muitas vezes não use certos subterfúgios, como aqui nos trechos, a gente vê que eles colocavam, que se por acaso o outro desencarnasse, foi o julgamento divino que fez isso, e não a nossa ação, e não a nossa intenção de fazer o mal. E essa intenção de fazer o mal só afasta a gente de Deus, só afasta a gente de desfrutar de uma paz na intimidade que muitas vezes a gente tanto busca, mas a gente acaba não vivenciando por se entregar a esse mal. Então, se a gente estudar o duelo e estudar a nossa mente, juntando isso tudo, nós vamos ver que nós fazemos muito mais do que a gente imagina ainda, o duelo, e que a gente já tem recursos para poder combater isso, tem recursos para poder levar à frente uma nova situação, E o Evangelho, obviamente, é um exemplo claro disso, e se a gente levar ele para a prática, com certeza a gente vai conseguir ter esse sucesso em relação a essas nossas más tendências que tem feito a gente ainda sucumbir.